de Deus. Além de tudo isso aqui, nós observamos que Deus, né, ele aqui no versículo Mateus também 10:26 falou isso aí, né? E Deus conhece até os pecados encobertos. Olha só, quer dizer que até o pecado encoberto, tanto que ele conhece, que a Bíblia fala que quando ele for julgar a nós, ele vai falar todas as nossas obras, não é verdade? Tudo aquilo que fizemos. Então Deus conhece até o pecado oculto, né? Ele conhece, amém? Pela sua onisciência. Vejamos aqui também, a onisciência de Deus abrange o presente. Deus conhece o homem todo, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová, né? Deus conhece o nome e a nossa morada, Apocalipse 2:13. Ele conhece a nossa estrutura, né? Salmo 103. E os nossos corações, Atos 15:18. Pois ele o que esquadrinha e as nossas palavras. Ele sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça. Olha só, aqui é a onisciência de Deus, que abrange o presente. Quer dizer que até o cabelo da nossa cabeça Deus conhece, entendeu? A onisciência de Deus abrange o futuro. Agora vamos aqui na onipresença, porque eu acho que já esse ponto aqui já deu um resultado bem forte para nós, né? Não precisa nós nem prosseguir na onisciência de Deus, sabendo o futuro também, porque sabemos que vai ter versículo aqui, depois os irmãos meditam lá, né, na sua casa, você está com a apostila aí, depois vocês meditam sobre o futuro de Deus, vocês vão ver também realmente essa profundeza que Deus tem sobre a onisciência do futuro. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Agora na onipresença, diz assim, ó: para onde me irei do meu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás. Olha só, se eu fizer o Seol na minha cama, eis que ali estás também. Salmo 139. O termo onipresença significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença, Deus ele está aqui, né, em todo lugar. Esses dias eu estava pregando um pastor e estava falando assim, irmãos, tem pessoas que pregam Deus está em todos os lugares, né? Mas Deus não está no carnaval, Deus não está lá no prostíbulo, né? Aí ele fez assim, não é no sentido, né? A Bíblia fala assim, onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. Aí é a diferença. Aí o Espírito Santo está agindo ao nosso favor. A diferença é essa. Deus ele está em todo lugar. A Bíblia fala que os olhos dele são como chama de fogo, ele contempla tudo e a todos. Quer dizer que ele está ali com os olhos fitados, né? Inclusive o irmão deu uma colocação até que legal também quando ele falou isso aí. Ele está em todo lugar, ele está no carnaval. Não é sentido que Deus está ali se agradando daquele carnaval. Ele está olhando tudo ali, mas nada se agrada dele. Vamos supor, o casal, né? Eu sei que tem tudo adulto aqui, nós vamos falar. O casal numa cama, deitado, com sua esposa, seu esposo, né? No seu momento de intimidade ali. O Senhor está ali. Algumas horas o Senhor pode até virar as costas para aquilo, né? E é um lado muito perigoso, como os pessoal diz, que eles falam que é muito perigoso, porque o apóstolo Paulo fala assim para a gente orar, né? E depois, para não cair em tentação, né? Para não cair em pecado, para não desagradar o Espírito Santo. Ainda mais quando o crente vai consagrar. Isso aí é outra área, depois nós entramos do dia. Mas realmente é assim, dessa forma. Quer dizer, tanto no carnaval também, nas coisas, no pecado. O que se afasta o homem de Deus, a Bíblia diz? É o pecado. Então, Deus está em todo lugar? Tá. Mas o que se afasta ele de nós? Ele está em todo lugar, mas o que se afasta ele? O pecado. Então, onde está o pecado, nós não achamos que Deus está naquele meio, no sentido assim de estar ali no meio, se agradando, dando vitória. Ele está ali sim, ele conhece tudo, ele é onisciente, ele é presente, ele está ali, entendeu? Deus está em todo lugar, mas não genera nesse sentido assim, Deus está... Porque tem pessoas que falam assim, o pastor falou que Deus está em todo lugar e Deus está no carnaval. Aí eu só estou quebrando
essa parte aqui para os irmãos entenderem. Para dar entendimento, né? Então, a onipresença de Deus, né? Significa estar em todo lugar mesmo. Deus está em todos os lugares. Olha só, Deus está no mesmo momento no céu, no universo e na terra, e em toda a extremidade da terra, porque Ele é Espírito. 1 Reis 8:27. O irmão depois medita na sua casa, nessas passagens que nós estamos lendo, né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Foi o que nós falamos, entendeu? Então tem lugares que os olhos do Senhor que está lá. Não que Ele está lá, mas os olhos dele estão contemplando tudo, né? Entendeu? Então, os seus olhos vê todos os homens, todas as coisas estão patentes. Os seus olhos, né, estão nus aos seus olhos. Nenhum mal, né, pode se esconder da onipresença de Deus. Isso é onipresença, viu, irmãos? Agora nós vamos por último, que é onipotência de Deus. Os irmãos entenderam que a onisciência é que Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Amém? Deus conhece. A onipresença, Deus está em todo lugar. E a onipotente agora, nós vamos falar, a onipotência de Deus. A onipotência diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha só, a onipotência significa ser todo-poderoso. Então Deus, Ele é todo-poderoso, né? Ele conhece o passado, o futuro, o presente. Ele está em todo lugar e Ele é todo-poderoso. Amém? Em outras palavras, se você não quiser usar onisciência, onipresença, você fala: Deus conhece o passado e o futuro, Deus está em todo lugar, e Deus é todo-poderoso. Amém? Então você está só nessas palavras aí, você sem saber falou onisciência e onipresença, entendeu? Muitas vezes a gente já sabia, a gente falava isso aí, mas só que a gente não falava a moral da história, o significado dessas palavras. Foi o que nós estamos falando daquela época. Por que as pessoas falam assim? Mas o básico é para quem já não é muito crente, porque o crente já conhece tudo isso aqui. Só que as palavras que os estudiosos colocam são a questão que fica mais complicadinho, entendeu? E é bom ter essa visão, porque até fica melhor, né? Amém? Pastor, você quer que espera você entrar com esses negócios? Pode dar continuidade? É que o pessoal já estão ali certinho, né? Fica certinho. A eternidade, né? A eternidade. Agora nós vamos para a eternidade de Deus. Eternidade. Mas o Senhor Deus é a verdade, e Ele mesmo é Deus vivo e reino eterno. Olha só, Jeremias 10:10. Quando Moisés despediu, se abençoou as tribos de Israel, usou o nome Deus eterno. Então, Deus eterno é eternidade. Abraão invocou o nome de Deus eterno. Olha só, Gênesis 21:33. Em Romanos 16:26, lemos a respeito do Deus eterno. Então, aqui, Deus não tem início. Deus, eternidade, a eternidade. Tu és Deus. Então, Deus não tem início, como Jesus nasceu em Belém, né? Teve o início do nascimento. Então Deus não tem início. Amém? Então Deus, Ele é eterno, Ele não tem início. Amém? Então, ainda que houvesse dia, eu sou. Isaías 43 está falando da eternidade. Um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 2 Pedro, né? Os anos de Deus nunca terão fim. Olha só. Aí tem uma série de versículos aí, depois se vocês quiserem ler, eu vou dar continuidade à leitura, porque vocês já estão com a apostila, só para vocês entenderem a eternidade de Deus, que é sem fim e sem começo. Amém? A eternidade de Deus é sem fim e sem começo. Glória a Deus. Amém? E agora a imutabilidade de Deus, a imutabilidade. Porque eu, o Senhor, não mudo. Mateus 3:6. Imutabilidade que não muda. O Senhor é o mesmo. O homem, a mulher, ela muda, né? Então,
muda seu comportamento, muda suas vestes, né? Muda seu jeito, muda suas atitudes, mas Deus, ele não muda, amém? Então isso quer dizer imutalidade, é uma pessoa que não muda. Então Deus não pode mudar, Deus não muda, amém, irmãos? Então Deus não muda, Deus é imutável. Tem uns versículos aí, depois o irmão quiser acompanhar, Hebreus 13, Hebreus 6, 7, 17, todos esses versículos aí. Agora nós vamos para o sexto, que é infinitude. Infinitude. O que é infinitude? Infinitude é algo sem limite, algo infinito. E Deus, então, ele não tem limite, né? Quando afirmamos que Deus é infinito, queremos dar a ideia que ele não conhece limites, né? O homem tem um limite, eu só posso ir até ali, eu só posso chegar até ali, mas Deus não tem. Deus, ele abrange até as, né? Então Deus não tem limite, amém? Esses são os atributos de Deus também, dos atributos de Deus. Agora nós vamos olhar aqui a unicidade. O que é unicidade? O termo unicidade significa estado ou qualidade de único. Portanto, a unicidade de Deus significa ele é um só. Ele é um só, né? Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Olha só: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor, um só Deus e Pai de todos, um só Senhor, né? Então aqui está dizendo sobre que o Senhor é um Deus, né? Qualidade, ele é único, ele é um só, né? Ele não é dois deuses, né? Que muitas vezes tem pessoas aí que fazem vários tipos de deuses, né? Eles adoram Baal, igual naquela época eles adoravam Baal, né? E Elias profetizou contra Baal, né? Mas só que esses deuses deles são deuses com letra minúscula. Depois nós vamos chegar nesses tipos de Deus, né? Mas Deus, ele é um só, não existe outro Deus, né? Ele é supremo, né? Aí agora nós entendemos aqueles tributos naturais de Deus, né? Amém? Até aí está tudo bem com os irmãos? Está dando para entender? Está dando para compreender? Agora nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus. Os atributos morais de Deus. Olha só, hein? Os atributos morais de Deus, nós vamos estar relatando nesse sentido. Ó, esse atributo moral de Deus relaciona-se ao caráter de Deus. Atributos morais de Deus. Atributos morais de Deus quer dizer santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade. Olha só: santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade. Esses são os atributos morais de Deus. Misericórdia, etc. também são os atributos morais de Deus. Santidade, a própria Bíblia dá a Deus o nome santo, né? Salmo 99, 3, a Bíblia, ela dá a Deus o nome que Deus, ele é santo. Esse é um atributo que nós vemos dentro da Bíblia sobre a santidade de Deus, que ele é santo. Louvemos ao teu nome, grande e tremendo, pois é santo, santo. Salmo 99, 3. Deus é chamado de santo de Israel no livro de Isaías 30 vezes. Olha só, no livro de Isaías Deus é chamado 30 vezes. Agora assim, ó, Deus é santo, Filho santo, Espírito santo. Nós vemos também a santa pelos serafins, a santidade de Deus revelada no serafim, dando assim a referência de Santa Trindade, né? E clamamos um para o outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Exército. Aqui fala sobre a santidade de Deus, nesses todos os versículos, referente que os irmãos vão entender sobre a santidade de Deus. Por que Deus é santo, né? Tem muitas pessoas que falam assim: sede santo como eu sou santo, né? O Senhor, né? Sede santo como eu sou santo. O que é a santidade de Deus? Os atributos morais de Deus: santidade e justiça.
Agora, para nós chegar nesses atributos morais de Deus, é necessário que nós tenhamos todos esses atributos também. O homem não consegue chegar nesses atributos todos, porque ele é carne, né? Jesus, ele tentou chegar nesses todos os atributos, né? Mas você vê que, santidade, justiça, amor, bondade, né? Fidelidade e misericórdia. São esses atributos de Deus. Justiça, nós vamos falar agora. O Senhor é a nossa justiça. A justiça e o juízo são base do trono de Deus. Existe novo céu e nova terra, em que habita a justiça de Deus. Perto está o Senhor de fazer justiça. Não fará justiça o juiz da terra, de toda a terra. Então, quando nós falamos de justiça, nós falamos de julgar as nossas causas, Deus, ele é um juiz justo. Então ele é um justo juiz, ele faz justiça para conosco, amém? Para com as nossas vidas, né? O Senhor Jesus, ele faz justiça. O Senhor Jesus é a nossa justiça. Quando fala assim, então nós vemos que esse é um atributo moral de Deus para nossas vidas, né? Os irmãos têm dúvida de alguma santidade de Deus, de alguma justiça de Deus? Os irmãos têm dúvida? Os irmãos não têm dúvida não? Amém? Então tá certo. O amor, agora nós vamos falar sobre o amor de Deus. O que é o amor? O irmão Morê conhece, né? Ele ama os homens. Deus é fonte de todo amor. Ele emana todo o amor. Pois isso que a Bíblia diz, Deus é amor. Até o apóstolo João consegue explicar o amor de Deus. Então isso é amor. Bondade, Deus é bom. Fidelidade, Deus é fiel. Depois se os irmãos quiserem meditar também aí. Misericórdia, Deus ele é misericordioso. Hoje nós estamos conhecendo o Deus que nós servimos. Aleluia. Isso é bom, que além de nós aprender, aumenta a nossa confiança em Deus, né? Porque nós sabemos que nós estamos servindo a um Deus onisciente, onipresente, né? Um Deus que conhece tudo, passado, presente e futuro. Um Deus, né, que está em todo lugar, e um Deus que é poderoso, né? E agora também nós conhecemos um Deus agora que tem atributos também, né? Olha só. Agora nós vamos para os nomes de Deus. Muitas pessoas gostam dessa parte, né? Porque é uma parte que fala sobre os nomes de Deus. Lição 3. Lição 3, Deus se revela através da sua palavra. As escrituras sagradas, por vários nomes pelos quais ele se faz conhecer. Cada nome de Deus revela um aspecto de sua natureza. Olha só. Deus se revela através da sua palavra. Deus se revela através da sua palavra, a escritura sagrada, por vários nomes, pelos quais ele faz conhecer. Cada nome de Deus revela um aspecto da sua natureza. Então cada nome de Deus vai revelar o aspecto dele, entendeu? Vai revelar a sua natureza, o aspecto da sua natureza. Então Elohim quer dizer Deus. No princípio criou Elohim. Então se nós estamos falando Elohim, nós estamos falando Deus. Deus do céu e a terra. Gênesis 1:1. Este nome aparecia na Bíblia aproximadamente por 2.600 vezes. Nesse texto e foco aparece pela primeira vez o nome de sua suprema divindade. Ele é uma revelação de Santa Trindade. Em conjunto, só no primeiro capítulo de Gênesis encontramos este nome 32 vezes. E no segundo rabino, 2.310 vezes ocorre no Antigo Testamento. Este nome Elohim tem uma determinação
e M, que indica plural na linguagem hebraica. Essa forma no plural possivelmente revela na Bíblia a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Irmãos, veja bem, nós estamos falando aqui dos atributos de Deus, da onisciência, onipresença, da santidade de Deus, do amor de Deus. Deus, ele é tão amoroso, que, veja bem, teve um certo rapaz, ele foi pregar numa igreja, a igreja é bem grande, viu, irmão? A igreja é enorme, estava uma vigília muito grande. E o rapaz começou lá, irmãos, vai glorificando e tal, os irmãos dando glória, pulava em mistério, né? Depois o rapaz, sabe o que ele falou? Falou, irmão, sabe quem eu sou? Falou, não, eu sou pai de santo. O rapaz estava no altar, falou que era pai de santo, ninguém descobriu que ele era pai de santo. Entendeu? Mas por quê? Veja bem, a misericórdia de Deus, o amor de Deus também, né? Agora que os irmãos estavam errados, estavam dando glória a Deus, não estava, ele estava fazendo o papel dele. Cada um de nós estamos adorando a um Deus. Se ele estava adorando outro Deus com o nome de Deus, é problema dele. Cada um de nós estava fazendo um papel nosso, não é verdade? Tinha um rapaz que ele era o quê? Ele era chefe, ele era encarregado na empresa dele. Eu olhei para ele assim, falei assim pro rapaz, coloca esse rapaz aí como diácono, pode colocar ele como obreiro, porque ele era chefe, ele já cuidava de uma turma. Entendeu? E ele ia saber lidar também com as outras turmas. Só agora que ele tinha que aprender as coisas de Deus, entendeu? Aí ele ia aprendendo as coisas de Deus, ele podia ser um bom obreiro, né? Entendeu? Aí tem pessoas que ganham as pessoas no altar. Mas como assim? Tem pessoas que ganham, igual, tem igreja por aí que ela pega a pessoa lá embaixo, e começa a pôr a pessoa para orar, e daqui a pouco a pessoa já está orando, pregando, a pessoa está lá no altar. Mas está ganhando a pessoa no altar, ganha a alma no altar, entendeu? Aí eles usam assim, entendeu? Agora, que é muito difícil, porque essas pessoas que vêm da macumba, vêm das coisas erradas, até elas aprenderem a palavra de Deus mesmo, como Deus é mesmo, é muito complicado essas pessoas, entendeu? É muito difícil. Eu estava até falando pro papai lá, uma vez eu estava tentando ganhar um cartomante para Jesus, um rapaz que falava as coisas muito complicado. O rapaz fazia macumba direto para mim, eu tinha que ganhar ele para Jesus ainda. Era complicado, né? Que prova que eu passando, né? O cara lá metendo uma cuba no meu nome lá e eu tinha que estar ainda ganhando ele para Jesus, né? Foi complicado. Mas a gente sabendo da onisciência do poder de Deus, né? A gente sabia que Deus ia julgar nossa causa, né? Então é isso que nós falamos sobre os nomes e o poder de Deus. Amém? Ó, o tópico 2 aí, os irmãos que tiver a apostila, quiser pegar uma aqui na frente, tem a apostila aqui ainda. Aí o tópico 2 fala sobre El Shaddai, né? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O pastor colocou até o símbolo da sua igreja, né? Ficou bom, né? Na apostila, né? Colocou o nome da igreja, né? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Este nome El Shaddai é composto de duas palavras hebraicas. El, que significa Deus, e El Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Esse termo aparece aproximadamente 50 vezes no Antigo Testamento, sendo que 31 vezes só em Jó. Deus se apresentou a Abraão dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Amém? Ainda anda na minha presença e ser perfeito. O encontro foi tão significado que o Senhor mudou o nome de Abraão para Abraão. Este nome divino, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, os irmãos gravam aí, El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. El Shaddai quer dizer tudo. Tem os irmãos enquanto os irmãos vão prestando atenção aí, tem uns irmãos que acha assim, fala, você é bacharel em teologia, então você conhece hebraico. Fala hebraico para mim ver aí, né? Fala em aramaico para mim ver aí, né? Só que quem estuda bacharel tem uma escola que separadamente dá ensino só sobre hebraico. É igual inglês. Você quer aprender inglês? Você vai estudar inglês. Só que você vai aprender só língua inglês. Nem eu sei falar inglês, mas você vai aprender várias línguas de inglês, entendeu? Algumas palavras você fala inglês, mas eu tô falando assim,
Então, quer dizer que nem toda teologia, quando você estuda o bacharel, ela vai te ensinar letra por letra do hebraico. Ela não vai. Ela vai te fazer conhecer o hebraico, que é o judaísmo, né? As religiões, né? Eles vai te fazer você conhecer. Aí depois que você conheceu apesar que isso aí é mais para frente, né? Nós estamos agora na lição da teologia, que é o estudo de Deus, mas depois no futuro, quando você chegar, você só vai... Agora, se você quiser crescer no hebraico, aí sim, você vai entender as línguas hebraicas, todas as línguas, bom dia em hebraico, boa tarde em hebraico, o nome de Deus em hebraico, outras coisas em hebraico, e por enquanto você está conhecendo alguns nomes de Deus, e depois se você quiser aprofundar em hebraico, vocês pegam um professor só de hebraico, você fica aprendendo hebraico ou grego e aramaico também, entendeu? Não que as pessoas falam assim, igual eu já vi pessoas falar assim, você é bacharel em teologia, então eu quero ver você ficar falando em hebraico aí. Fala, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Você estudou inglês na escola, você não estudou até a quinta série, a sexta série, você não estudou inglês? Você aprendeu alguma coisa de inglês? Você só aprendeu algum básico, né? Isso que aprende quando também está... esses dias um rapaz falou, pastor, eu vou viajar, vou passar lá não sei aonde, vou não sei aonde. Falei, mas você sabe falar aquelas línguas? Não sei, né? O cara estudado, menino bom mesmo, sabia falar nada. Eu falei assim, então, é difícil, né? Porque as escolas não ensinam, elas ensinam o básico para você entender e compreender algumas linguagens. Agora, se você quiser aprofundar no inglês, no alemão, no francês, aí você vai ter que estudar aí é a mesma coisa do hebraico e o grego, você vai ter que estudar separadamente, amém? Então, mas alguns nomes dados ao Senhor, que esse nome que é dado ao Senhor, né? Na lição 3, que nós estamos todo poderoso. Agora nós vamos aqui Jeová, no 3. Jeová quer dizer Senhor. Tem muitos que falam sobre o testemunho de Jeová, né? Então Senhor. Aí tem muitas pessoas que questionam também esse negócio de Senhor. Porque se eu chamo você chega aqui na igreja e fala assim, pastora, senhora, ou pastor, senhor, ou obreiro, senhor, irmã, senhora, né? Fico chamando Senhor. Estamos chamando as pessoas de Senhor. Não quer dizer que é bom usar o Senhor já com outro nome, entendeu? É igual o rapaz estava falando para mim esses dias, chamou a atenção, falou, pastor, o rapaz estava falando aqui em hebraico lá, o nome do Senhor em hebraico lá é o nome do Deus dele. É o nome do Deus dele. Eu falei assim, como você chama seu pai? Senhor. Então, o nome do Senhor é seu pai. Se eu falar em hebraico, eu falo seu pai também, Senhor. Então, o nome do seu tio, de uma pessoa que você ama, Senhor. Então, você está chamando de Senhor. Por isso que eu falo, quando você estuda a língua hebraica, você vai entender o Senhor, você vai entender outras línguas. Não é questão que você está falando o nome, você está falando Senhor. Que Senhor dá sentido a muitas coisas, né? Agora, só que eu falei para ele, só que você tem que acrescentar, além do Senhor, acrescentar outro nome, Senhor Jesus, né? Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? Jeová, Senhor. Este nome é citado na primeira vez. Deus se apresentou a Moisés e disse, assim dirá a teus filhos de Israel, o Senhor Jeová, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o nome eternamente. E este é o memorial de geração em geração. Êxodo 3,15. Na tradução latina, quem falou aí? Então na latina, é o El, né? Como que fala aí? Tá nessa linguagem aí? Não. Jafé é um, né? O outro é Jafé, né? Jafé é um. E o mesmo que é Jeová, Senhor. O nome de Jeová tem sua origem no verbo ser. Inclui 3 tempos deste verbo, passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa ele que era, ele que é e ele que há de ser. Amém? Em outras palavras, visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo ao homem. O nome significa eu me manifestarei e manifesto, ainda me manifestarei. Amém? É um Deus com força e poder. O chamado nome lugar Betel. O termo El se deriva de uma raiz hebraica
que significa força ou poder. Este nome El refere-se a Deus, significando seu poder ou sua força. Exemplo, Elohim, Deus El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Emanuel, Deus conosco. Entendeu? Aqui já deu o sentido de El, Elohim, El Shaddai. Já acrescentou uma palavra para outra, né? Amém? Adonai. Agora vamos falar sobre Adonai e o Senhor também. E disse o Senhor Jeová: como saberei que hei de herdá-la? O expressivo Adonai vem do vocábulo Adon, que significa Senhor em hebraico. Igualmente a saudação muita conhecida, Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor. Amém? Elohim, Deus Altíssimo. Agora eu vou passar Jeová Sabaote, Senhor Deus dos Exércitos. Agora nós vamos por nomes e lugares e ocasiões, né? Jeová Jirei, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor minha bandeira. Jeová Rafa, o Senhor que sara. Jeová Raiá, o Senhor é meu pastor. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Jeová Tex, né? O Senhor é justiça nossa. Jeová Shammai, o Senhor está ali. Aí todos esses nomes aí nós vamos pegando, depois os irmãos prestem bem atenção, lê lá na sua casa. Como é muito nome, os irmãos vai parando, vai lendo onde está escrito, vai entendendo mais essa colocação de nomes aí, tá bom? Aí dá para vocês entenderem, dá para vocês ter uma base legal aí. Quem gosta de usar muito esses nomes é os pregadores, né? Que gostam de falar difícil, né? Senhor é Shaddai, não é. Agora tá um negócio lá, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, né? É assim, mas é um... agora nós vamos para a santidade de Deus, né? No tópico 9. 9. Aqui fala sobre a santidade, a Santa Trindade, né? A Santa Trindade. Quando nós fomos confrontar aqui sobre a Santa Trindade, irmão, tem judeus que não creem na Trindade. Por quê? Veja bem, a Bíblia, ela foi escrita em aramaico, né? Hebraico, aramaico e grego, né? Então, alguns judeus, eles criam na Tarô, né? Tarô que fala, é só o Velho Testamento. Deus que crê só no Velho Testamento. Então, para eles só existe Deus acima de tudo, né? Deus acima de todas as coisas. Então, tem uns, aí eles colocaram assim, judeus cristãos e judeus que não é cristão. Judeus que ele é judeu, ele crê em Deus, mas não é cristão. Aí eles colocaram algumas coisas. Aí o que acontece? A Trindade, para alguns judeus, eles não entendem como Trindade. Eles não entendem como Trindade. Por quê? A Trindade, nós vamos ver aqui, que a Trindade quer dizer 3 pessoas, né? Trips, né? Portanto, ide e ensinai toda a nação batizando no meu nome, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Trindade, ela coloca 3 pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Pai? Deus. Quem é o Filho? Jesus. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito Santo que ele deixou, que ele falou, não deixarei órfão, mas deixarei o Espírito, né? Então, o Pai criou o céu e a terra, o Filho veio para mostrar o seu poder, o Espírito, aí o Filho foi embora e deixou o Espírito Santo. Então, já alguns judeus, que não é judeus cristãos, eles, se os irmãos um dia vão se confrontar com eles, ou por internet, ou por ouvir falar disso aí, que eles não acreditam na Trindade. Amém, igreja? Mas a Trindade, ela existe nesse sentido. A palavra Trindade significa união de 3 pessoas distintas ou de uma só divindade. A origem do termo Trindade. A Santa Trindade está em toda a Bíblia, mas o termo Trindade não é mencionado na Bíblia. Foi usado pela primeira vez por Teófilo, bispo de Antioquia, né? Teófilo. Você vê, irmãos,
Depois eu vou conversar com o irmão. Você vê que para patentear a apostilha com o nome da igreja, tem que comprar a matriz toda, entendeu? Tem que comprar a matriz toda. Aí comprando a matriz toda, aí patenteia, aí dá pra, entendeu? Aí dá pra usar o nome da igreja, porque aí sai credencial, certificado, tudo no nome da igreja, entendeu? Aí a igreja pode dar cursos com as matérias da faculdade, aí dá pra fazer isso aí. Entendeu, irmão? Voltando aqui para a Trindade, o termo que está foca é Elohim, o hebraico, plural, pessoas. Isso, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, ó, na Trindade de Gênesis, né? Primeiro, ó, façamos o homem à nossa imagem. Então, está falando no plural. Quer dizer que ele já está falando, quando Deus, no início, façamos o homem, ele já tinha 2 pessoas ali com ele, né? Tinha mais pessoas com ele, né? E ele já, Gênesis 1:6, né? Eis que o homem é como de nós, que está no plural também. Deus falando, o homem é como de nós. Nós quem? Apesar que Deus, ele tinha seus anjos também junto com ele, né? Então, ó, no 4, desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis 11, olha só, 7. Quando nós cremos na Trindade, nós estamos crendo por quê? Porque, não sei se os irmãos já ouviram falar, quem já ouviu falar sobre teofania? Quem já ouviu falar sobre já ouviu falar o presbítero? Teofania, irmão, quer dizer assim, ó, Jesus, ele estava no passado, ele estava com Deus, e ele se apresentava a Abraão, se apresentou a Jacó, no Val de Jabó, que ele lutou com o anjo, quem era Deus, que era Jesus que estava ali. Só que ele não dizia que era ele, mas ele perguntou, qual é o seu nome? Jacó não perguntou.